Glória a Deus. E sei que Deus tinha coisa grande para nós nesta tarde, nessa noite, que os irmãos vieram adorar a Deus. Sabe que muitas vezes a gente, na vida da gente, a gente não consegue, às vezes o inimigo, ele fala comigo, fala com vocês também. E muitas vezes fala, não vou no culto hoje, eu não vou buscar Deus hoje. Muitas vezes pessoas por causa dos motivos particulares, mas muitas vezes acontece com pessoas, comigo, o inimigo impedindo a gente de vir adorar a Deus, de vir buscar a sua presença. E queremos falar, irmãos, abra sua Bíblia, Lucas capítulo número 4, uma passagem bem conhecida, em que Jesus, depois de ser tentado, agora ele começa o seu ministério. Lucas capítulo número 4. Era isso que Satanás queria. Ele investiu na tentação, naquele deserto, para poder parar o ministério de Jesus. Satanás queria que Jesus desistisse ali já de imediato do propósito a qual ele veio. Então ali ele foi tentado, mas queremos falar no capítulo de número 4, a partir do verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando dá ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. Aqueles que ficaram em pé podem se assentar. Nós sabemos que Jesus começou o seu ministério, e que nos chama a atenção aqui nesse capítulo 4 de Lucas, que Jesus citou uma passagem do profeta Isaías, no capítulo 61, a qual o profeta Isaías profetizou essas palavras. Mas aqui Jesus, como muitos já sabem, os irmãos, ele omitiu a última palavra, que está no versículo 19: a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, e o dia da sua vingança. Então ele omitiu o dia da sua vingança. Por que Jesus não disse o dia da vingança? Porque o dia da vingança é somente depois da tribulação. Jesus veio à terra para anunciar, ele veio para libertar, ele veio para salvar, ele veio para dar vida. Jesus, por onde passou, por onde passava, ele tinha um propósito de estar ajudando aqueles menos favorecidos. Jesus passava e via a situação da humanidade. Jesus veio e via por onde andava as situações dos homens carentes
e das mulheres também carentes. E por onde Jesus passava, ele operava os milagres. Ele veio trazer o reino do Pai. Ele veio trazer o reino de Deus para a humanidade. Ele veio mostrar ao mundo a solução de todos os problemas. Ele veio mostrar à humanidade em que quem nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, em momento nenhum, ainda que Jesus disse palavras duras, disse palavras que para que o homem se consertasse, o homem se arrumasse, o homem andasse direito, o homem andasse na sua palavra, tudo aquilo que ele tinha ensinado. Mas Jesus veio com um propósito, irmãos. Ele veio libertar. Jesus veio trazer. Ele veio para evangelizar aos pobres. Enviou-me para curar os aquebrantados do coração, apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e impor a liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele veio anunciar a sua graça, a sua vingança. Não vai vir um dia ele vai vir vingar, mas no momento no qual nós estamos vivendo, na época da graça de Deus, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, por isso que é importante, irmãos, estarmos num culto como esse, entendendo o motivo de Jesus. Ele veio para salvar, ele veio para libertar aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão amarrados por algo neste mundo, que o inimigo quer tirar a vida dele. Mas nesta noite, irmão, Jesus está dizendo para nós: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Porque Satanás, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Ele veio roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus, irmãos, por onde passava, Jesus via a situação. Jesus viu a situação daquela mulher de Naim, que estava levando o seu filho ali, já tinha perdido o esposo, agora levando o seu filho, e estava uma multidão chorando, e ele sentiu compaixão. Ele sentiu compaixão daquela mulher, e ali ressuscitou o filho dela. Irmãos, Jesus, por onde andava, Jesus começou o seu ministério. Aqui, a leitura a qual nós fizemos, ele foi expulso, porque ele estava se comparando como filho de Deus, como Deus, e essas palavras foram ruins para aqueles homens, mas ele veio para cumprir o que está escrito. Então ele disse, então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu esta escritura. Isto é, ele dizendo aqui: olha, cheguei, eu vim, estou aqui para vocês. Mas eles não quiseram, amados, eles rejeitaram. Nós temos nesse mundo a oportunidade de rejeitar o Senhor, rejeitar a sua palavra ou segui-la. Nós temos esse livre-arbítrio de dizer, de escolher o que vamos fazer, o que vamos planejar para a nossa vida. Mas eu quero dizer nesta noite que o maior plano, irmão, já foi feito na cruz do Calvário. Ele planejou, ele fez a estratégia de morrer por nossos pecados, de morrer por nossas iniquidades, para que nós pudéssemos entender que ele veio para cumprir a palavra. Ele não veio de maneira nenhuma julgar ninguém, ele veio para salvar. Certa feita, os discípulos iam passando pela cidade de Samaritanos e viam que aqueles discípulos estavam indo em direção a Jerusalém e não lhe deram hospedagem. E os discípulos disseram para Jesus: olha, eles não querem nos receber. Quer que façamos como Elias, que desça fogo do céu e consome estes homens? Jesus disse: vocês não sabem que espírito sois. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Aleluia, irmão. O que Elias fez no passado, Elias fez no poder de Deus, porque era o tempo de Deus, o ministério de Elias. Porque eles rejeitaram a palavra, estavam zombando do profeta,
estavam pensando que o profeta era alguém qualquer, mas o profeta era o homem de Deus, o homem que tinha a presença de Deus. Mas Jesus não veio destruir ninguém, Jesus veio para salvar. Agora Jesus deixou a sua palavra, deixou os seus ensinamentos, para que nós pudéssemos entender. Se não seguirmos os seus mandamentos, lá na frente, o dia da vingança do Senhor se cumprirá. E sempre fez isso. Jesus, por onde passava, era sempre aqueles mais carentes, em que Jesus estava sempre estendendo as mãos. Jesus foi para Tiro e Sidom, lá na terra dos cananeus, evangelizar. E ali encontra aquela mulher, Sírio-Fenícia, que estava com a filha possessa, precisando de ajuda. E aquela mulher, por ser uma gentia, caminhava, clamando, e Jesus não dava bola para ela. Mas o que Jesus foi fazer lá em Tiro e Sidom? O que Jesus foi fazer na terra dos cananeus? Será que Jesus foi passear na terra dos cananeus? Será que Jesus foi lá para aquele lugar onde era rejeitado? A nação de Israel rejeitava? Não tinha comunhão com o povo de Deus? Eram os cananeus? E Jesus estava ali andando. E agora Jesus sabia o que ia fazer. E aquela mulher clamando, pedindo misericórdia. E Jesus não estava nem aí para aquela mulher. E aquela mulher ainda clamava. E o discípulo: manda essa mulher embora. Irmãos, entendam uma coisa: quando alguém clama a Jesus, quando alguém chega a Jesus, quando alguém se apresenta a Jesus com clamor, com coração contrito, com coração necessitado, irmão, Jesus não aguenta. Jesus não aguenta isso. Aquela mulher insistindo com Jesus. E Jesus: eu não vim para o gentio, eu vim para os judeus. Não pode se lançar o pão aos cachorrinhos. E todos conhecem essa passagem bíblica. E aquela mulher diz: eu sei, eu sei, mas os cachorrinhos comem das migalhas, irmãos, que cai da mesa do seu Senhor. Olha, irmãos, que insistência. Aquela mulher se submeteu à humilhação de comer as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha, irmãos, as migalhas de Jesus. Jesus, irmãos, olhou para aquela mulher e disse: mulher, é tanta fé. Vai, cumpra aquilo que está no desejo do seu coração, que a sua filha seja curada. Jesus, irmãos, sempre se apresentou àqueles mais necessitados. Sempre apareceu àqueles que estavam carentes. Jesus assentava no meio dos cobradores de impostos. Jesus andava com os pecadores. E Jesus certa vez disse: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Eu vim para aqueles mais necessitados. Olha, irmãos, se tem algo que existe no dia de hoje, são necessitados. São pessoas carentes da presença de Deus, carentes da sua palavra, carentes da sua misericórdia, carentes do seu amor. Aleluia. E ele veio buscar, irmãos, quando ele encontra com Zaqueu. Quando ele encontra com Zaqueu, Jesus ia passando e Zaqueu sobe em cima daquele cômodo. Ele queria ver Jesus. E Jesus passa: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia. E Zaqueu desce depressa. Irmãos, quando alguém vai a Jesus, ele não rejeita, mas tem que ir até ele. Tem que ir até ele. Aquela mulher Sírio-Fenícia, ela foi até Jesus. Zaqueu foi até Jesus. Se você quer a misericórdia de Deus, vai a Jesus. Tem que ir até ele, porque ele está pronto para ir. E aquele cobrador, Zaqueu, um homem que ninguém queria, a sociedade não queria aquele homem, era desprezado, era um homem que cobrava impostos, era um traidor. Mas Jesus agora vai para a sua casa, e ali ele se arrepende. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Este também é filho de Abraão. Aleluia. Jesus, por onde passava, ele deixava no seu caminho a sua mensagem para os necessitados. Aleluia. Aleluia.
Ninguém, irmão, Jesus não era aquele que passava por cima dos necessitados e deixava ele de lado. Ainda que Jesus fazia uma prova com ele, mas Jesus estava ali. Ele veio para isto. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, o que estava perdido, que estava sendo desenganado, que estava sendo deixado de lado, que ninguém queria mais, que ninguém dava mais valor. É esse que Jesus veio buscar. Quando ele se entrega, e quando Jesus, irmãos, busca, ele faz uma transformação, ele faz uma mudança, ele faz uma mudança na vida. Oh, Espírito de Deus, Jesus começou o seu ministério dizendo, então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Chegou o tempo dele operar. Chegou o tempo dele trazer para o redil aquelas ovelhas que estavam desgarradas, as ovelhas que estavam dispersas. Chegou o momento de juntar, porque ele é o bom pastor. Ele é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que guarda as suas ovelhas, que toma conta das suas ovelhas. Porque o bom pastor, irmãos, ele não abandona as suas ovelhas. Segundo os costumes da época, o pastor, ele pegava as ovelhas e colocava no redil, e ali cuidava delas, porque o lobo aparecia. O lobo estava presente naquela região. Ele teria que dormir com aquelas ovelhas, cuidar delas. E quando ele se afastava, as ovelhas ficavam agitadas, as ovelhas ficavam irritadas. Por quê? Porque elas sentiam o perigo. Elas sentiam o perigo do lobo vir. Por isso, irmãos, que o Senhor Jesus não pode afastar da casa. A presença dele não pode sair. A sua presença, o seu Espírito não pode sair da casa, das ovelhas, do redil. Por quê? Porque as ovelhas começam a sentir o perigo, o cheiro do inimigo tentando atacar. Mas a palavra de Deus disse que ele estava à porta. Ele é a porta das ovelhas. Ele é que cuida delas. Ele não abandona elas. Quem abandona é o mercenário, irmão. O mercenário, ele abandona. Aquele que não tem interesse em que as ovelhas sejam cuidadas, alimentadas. Esse sim, esse abandona. Esse deixa as ovelhas ficam dispersas e ficam irritadas. E o lobo vem e aparece. Mas Jesus está, irmãos, com a sua palavra, guardando a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E por onde Jesus passava, ele sempre olhava para os carentes. Ele sempre olhava para os cegos, para os coxos, para aquelas pessoas que precisavam de ajuda. E muitas vezes, irmãos, os discípulos não entendiam isso. Muitas vezes os discípulos pensavam, o ministério de Jesus, ele vai adiante. E sempre, muitas vezes, eles pensavam, não incomoda o mestre. Quantas vezes isso aconteceu, irmãos? Aconteceu com Jairo, aconteceu com a filha de Jairo, que Jesus estava, aquela multidão apertando, e aparece aquela mulher ali com fluxo de sangue. E ela agora, como conhecemos a passagem bíblica, ela toca em Jesus, toca nas suas vestes, e ali ela é curada. Nessa mesma passagem bíblica está Jairo, ansioso para que o Senhor pudesse ir à sua casa para curar a sua filha que estava à morte, estava para morrer. E agora Jesus estava ali, e a mulher contou toda a sua história. Isso me chama atenção, porque a Bíblia diz que ela contou toda a sua história de 12 anos, ela contando passo a passo. Olha, aconteceu no ano primeiro, isso, no ano segundo, isso, no ano terceiro, e contou toda a sua história, desde quando ela foi acometida daquela enfermidade. E ali Jesus ouvindo, e chega uma notícia, para que Jesus não incomodasse mais o mestre.
para que Jairo não incomodasse mais o mestre. Não incomode mais o mestre. A sua filha não. Aleluia. Oh, irmãos. Aleluia. É momento de não desistir. Ainda que parece que morreu. Ainda que parece que já foi embora. Ainda que parece que as esperanças daquela vida se foi. Mas apareceu Jesus, disse: não, vamos lá. Ela não dorme, aleluia. Ela não morre, ela não morreu, ela está dormindo. Que palavra, irmãos. Jesus pega os seus discípulos, agora não vai mais ninguém, e vai lá e faz a obra. Aleluia. Jairo era um principal daquela cidade. Jairo era um homem respeitado. Jairo era um homem que fazia parte daquela sociedade dos judeus. Mas Jairo, ele ouviu falar do que Jesus faz, do que Jesus opera. E nós já ouvimos falar o que Jesus faz. Nós já ouvimos falar o que Jesus ele consegue fazer em uma vida. Tirar uma vida lá do lamaçal do pecado e transportar ela. Tirar toda aquela imundície e limpar aquela vida. Purificar aquela vida. É isso que Jesus fez. É isso que Jesus continua fazendo. É isso que Jesus ainda vai fazer nesta igreja. Vai continuar fazendo. Porque assim nós cremos e assim nós sabemos, irmãos, que Deus continua operando. Deus continua libertando as vidas lá fora. O que nós temos que fazer é continuar a pregar esta mensagem. Que Jesus ainda está para evangelizar os pobres e curar os aquebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E também temos que dizer, olha, o dia da vingança, Jesus não falou aqui, mas um dia vai acontecer. O dia da vingança vai vir um dia que ele julgará todo aquele homem e mulher que não creram na sua palavra. Mas o momento ainda, irmãos, é de evangelizar. O momento ainda é de pregar. O momento ainda é de anunciar e dizer que Ele continua salvando e libertando, curando e fazendo obras grandiosas na vida daqueles que são necessitados. Porque muitas pessoas hoje, irmãos, acham, principalmente porque tem muito dinheiro, não precisam de nada. Não precisam de Jesus, não precisam de salvação, não precisam, mas tem pessoas aí fora, pessoas necessitadas, passando por todo tipo de provação, todo tipo de tribulação, todo tipo de problema, e nós sabemos, irmãos, que só Jesus pode resolver esses problemas, só Ele é que tem condições de resolver, porque Ele veio para isso, para libertar, para dar vida, para curar, para tirar do mundo de pecado o homem e trazer para a sua gloriosa luz. Aleluia! Hoje chegou. Santo é o teu nome. E continua, irmãos, o dia de hoje anunciando. Jesus, quando foi crucificado, nós sabemos que estava ali dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Homens que não mereciam nada, porque estavam ali, porque eram ladrões, eram homens que praticavam mal, que praticavam injustiça, que eram homens injustos, tanto que um deles disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aqui não fez nada e está junto conosco. Mas um dia, naquele dia, um disse: lembra-te de mim quando entrares no meu reino. E Jesus, terminando, ele começou a anunciar: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E Jesus dizendo no final para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus é um Jesus de hoje. É um Jesus de hoje. É um Jesus, irmãos,
que nós hoje temos que entender que Ele vai fazer a obra na vida. Ele vai libertar os cativos. Ele vai tirar do pecado. Ele vai trazer para a sua presença. Ele vai dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia! Os oprimidos pelo inferno, pelas coisas malignas desse mundo, pela opressão maligna de Satanás. Jesus veio para isto. E aqui estamos nesta noite para anunciar que Ele não mudou. Jesus continua a operar para a vida. Basta você crer nesta noite que Ele pode, que Ele quer, que Ele está pronto para te receber, pronto para te ajudar, pronto para te consolar, pronto para te dar novamente aquilo que um dia você teve. É a presença dEle. Aquilo que a pessoa teve e depois perdeu, Ele está pronto para restituir a sua presença. Aleluia. O ministério de Jesus foi isso. Foi salvar. Ele veio trazer vida. Ele veio trazer liberdade aos cativos oprimidos. Mas sabemos que o dia do juízo, o dia da vingança, ela virá. Mas enquanto isso, irmãos, ainda há a oportunidade. Ainda há esta rica oportunidade de dizer: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. O segredo, irmãos, é ir a Jesus. É ir a Ele. O pai, irmãos, quando o filho saiu, o pai não foi atrás do filho. Não, o filho pródigo voltou. E o que o pai estava fazendo? Esperando. E o que a Bíblia diz? Que de longe o seu pai o avistou. De longe o seu pai o avistou. Isso, irmãos, quer dizer que o pai estava de olho no filho. O pai não tinha perdido a esperança de resgatar o filho. O pai não perdeu a esperança de ter o filho de volta. E ele de longe o avistou. Por isso, nesta noite, irmãos, entenda. Venha a Ele. Venha a Ele. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar nesta noite. Aleluia. Fique de pé. Oh, aleluia, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria de saber quem quer vir a Cristo. Se você está aqui, você quer vir a Cristo. Tá? Ele está pronto. Ele está pronto.